Oi pessoal, nós de volta aqui com os nossos vídeos sobre Bíblia e Teologia. Hoje nós vamos refletir sobre a ressurreição dos mortos. O que significa a ressurreição dos mortos? Isso está no capítulo 22 do Evangelho de Mateus, versículos 23 a 33. Então vá lá, leia o texto, para você entender bem o que nós vamos explicar. Mateus, capítulo 22, versículos de 23 até 33. Vamos então falar sobre esse capítulo, esse pedaço do Evangelho de Mateus, pedaço do capítulo 22, que você pode encontrar também em Lucas, capítulo 20, versículo 27 a 40, e Marcos, capítulo 12, versículos de 18 a 27. Havia muitos partidos políticos no tempo de Jesus em Israel. Partido político religioso. Os dois ao mesmo tempo, não tinha divisão de política e religião. Por exemplo, os saduceus era um partido político religioso, composto pelos sumos sacerdotes, os saduceus. Os anciãos também faziam parte. Os anciãos eram os grandes produtores de alimentos e donos de de boiada, né? Para o sacrifício do templo. Eram os proprietários de terra também da época, os anciãos. Tinha os fariseus, que eram os praticantes da lei, os mais apegados à lei de Moisés, os fariseus. Tinha os zelotas, que eram os revolucionários, que pegaram nas armas para expulsar os romanos da Judéia, da Palestina. Eram os zelotas. Tinha os herodianos, que eram os puxa-saco do rei Herodes, é o partido político dos herodianos. Tinha os essênios, que eram os mais santinhos, mais puros, que moravam fora da cidade, não se misturavam com os outros, tal. Eram os essênios. Então, há muitos partidos políticos religiosos. Os saduceus, que eram os sacerdotes, querem colocar Jesus numa situação ridícula em relação, por exemplo, ao tema de hoje, da ressurreição dos mortos. Fé que os saduceus não tinham. Os saduceus não acreditavam na ressurreição. Os fariseus acreditavam. Os saduceus não acreditavam. Os saduceus eram os sacerdotes, né? Eram ricos, né? Então não queria saber de outro mundo. Esse mundo está muito bom para eles, né? Os saduceus, então, eram pertencentes ao partido político religioso sacerdotal, ligados ao Império Romano, ligados à nobreza agrária, da terra, da roça, né? Que eram os anciãos. Os saduceus não aceitavam o Antigo Testamento inteiro, que era composto da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia a gente chama de Torá, que é a lei de Moisés, né? Os profetas, os outros escritos, que são os Salmos, Eclesiastes, Ruth, né? Não aceitava esses livros. Os saduceus só aceitavam a Torá, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Só os 5 primeiros livros da Bíblia. Outros chamam de Pentateuco. Penta quer dizer 5, né? 5 primeiros livros da Bíblia. Outros chamam de lei de Moisés, a Torá. Os saduceus só aceitavam a Torá. Deixavam de lado os profetas e os outros escritos do Antigo Testamento. Não aceitavam o Messias que fosse transformar o mundo, transformar a realidade. Porque do jeito que estava bom para eles. Eles eram ricos, poderosos, passavam necessidade, né? Não eram explorados. Então, já estava tudo bom. Não precisava de mudança. Eles não queriam o Messias que fosse mudar tudo. Não queriam, né? Estava bom do jeito que estava para eles. Então, eles são teóricos da teologia da retribuição. O que é a teologia da retribuição? Quem vive na abundância, no bem-estar, é amigo e abençoado por Deus. Quem vive na pobreza é doente, é impuro, injusto, pecador, portanto não abençoado por Deus. Você é uma pessoa que ganhou muito dinheiro na vida, porque você foi abençoado por Deus. E nem sempre, né? Pode ser que você roubou, não pagou imposto, né? Deu calote, não ficou rico porque foi abençoado por Deus. Que é a teologia da prosperidade do Antigo Testamento, né? Nós não temos a teologia da prosperidade, de jeito nenhum. Você é próspero porque foi abençoado por Deus. Absolutamente que não, né? Nada é a mesma coisa que a outra, né? E se você não é próspero, é pobre, você é amaldiçoado por Deus. Essa é a famosa teologia da retribuição que Jesus superou e condenou. Por isso os saduceus não precisavam acreditar na ressurreição dos mortos. Por quê? Porque não precisavam de outro mundo, esse mundo estava bom para eles. Isso era coisa de pobre, que não se conformava com a sua vida aqui na terra, né? Então ficava pensando em ressurreição, depois que morresse. Os saduceus apresentam Jesus num caso chamado lei do cunhado, o levirato, que tinha como objetivo garantir descendência ao falecido. Estou pensando no futuro, né? A contradição, né?
importante, se preocupando com o futuro, né? E eles não gostavam de se preocupar com o futuro depois da morte. Então os fariseus, para pegar Jesus, para uma armadilha para Jesus, inventam a história de 7 homens que um atrás do outro morreram e também a mulher com a qual se casaram. Então ele queria ridicularizar a crença da ressurreição. Ora, se a mulher se casou com um homem e ele morreu sem deixar filho, descendência, ela tinha que casar com um cunhado, porque a lei do cunhado, né? Levirato, levir quer dizer cunhado em hebraico. Se o cara não quisesse, ele passava a sandália dele para outra pessoa, para outro filho, para outro irmão. Aí o irmão ia se casar com ela. Se passasse todos os irmãos e ninguém quisesse, ela ia os primos, os tios, né? Até ter um filho para dar descendência ao primeiro marido falecido. Se alguém tivesse um filho com ela, não seria do pai biológico, seria do antigo falecido, a descendência dele, né? Na verdade, uma lei, a lei do cunhado, uma lei que garante a vida futura do falecido. Então a vida não pode findar, não pode acabar, ninguém morre para sempre. A ressurreição para nós, né? Os saduceus querem gozar, zombar de Jesus quando apresenta esse texto da Torá, que está no livro de Deuteronômio, capítulo 25, versículo de 5 a 10. Essa lei, né? E Jesus critica os saduceus. Fala para eles, olha, vocês não conhecem a Escritura, não conhecem a Bíblia. Eles falam Escritura, né? O Antigo Testamento somente, né? Não conhecem a Escritura. Marcos, capítulo 12, versículo 26 a 27, fala, olha, quanto aos mortos que hão de ressurgir, não leste no livro de Moisés o trecho sobre a sarça ardente? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, mas sim Deus de vivos. Estais muito enganados. Quer dizer, Abraão, Isaac e Jacó estão vivos, estão com Deus. Então nosso Deus não é um Deus de mortos, é um Deus de vivos. Não vamos morrer, vamos ressuscitar, vamos só passar dessa vida não é para outra vida não. A mesma vida, só que transformada, glorificada, sem sofrimento, sem dor, sem carência, sem necessidade física, é a ressurreição. Então Abraão, Isaac e Jacó devem estar vivos com Deus. O que está com Deus está vivo. Se Deus é poderoso e é o Deus da vida, não criou ninguém para a morte, mas para a aliança definitiva com Ele, a aliança para sempre com Ele. Se o cunhado, por exemplo, nessa história inventada, né? Se o cunhado não quisesse se casar com a mulher, sabe o que ela tinha que fazer? O seguinte: pega a sandália do pé dele e cospe no rosto dele e fala para ele, olha, você é um descalçado, quer dizer, impotente, castrado, porque você não foi capaz de dar um filho para o seu irmão falecido como descendência para ele. Então o rapaz ficava mal visto na comunidade, né? Descalço. A sandália aqui significa passar a tarefa para frente, né? Os saduceus querem saber de Jesus com quem que a mulher vai ficar. Se ela se casou com 7 homens aqui na terra, no céu vai ficar com quem? Qual dos 7? Os fariseus não concebem um mundo sem dominar a mulher. Os saduceus também. Os saduceus não concebem um mundo sem dominar a mulher, sem ter propriedade, sem ter posse da mulher. Eles querem dominar, né? Para Jesus não. Ninguém é propriedade de ninguém. Nem através do casamento. Ninguém manda em ninguém. Nós somos todos irmãos. Senhor só Deus. Domínio só Deus. Nós não dominamos ninguém. Nós somos irmãos. Então na ressurreição, não há relação de propriedade. Ela é propriedade de quem? Do qual marido? Dos 7 maridos com os quais ela se casou. Não é propriedade de ninguém. A relação da ressurreição é uma relação de amor e não de própria propriedade. No céu, as pessoas vão ser como anjos, quer dizer, puro espírito. Não tem coisa física, relação física, né? Puro espírito no céu. Na verdade, a ressurreição é um processo permanente que começa e recomeça aqui sempre, né? Toda vez, por exemplo, que eu enfrento a minha vida e supero um vício, eu estou ressuscitando. Toda vez que eu melhoro o meu temperamento, um temperamento difícil, um temperamento complicado na relação com as pessoas, eu estou ressuscitando. Toda vez que eu consigo vencer um pecado meu, uma falta, um defeito meu, eu estou ressuscitando. Então a ressurreição acontece ao longo da vida, até a ressurreição final, que é depois que a gente morre, né? A ressurreição, na verdade, ela é algo que vem de Deus. É Deus que nos sustenta. É Deus que nos reergue, que nos ressuscita. Não é a gente que ressuscita, é Deus que nos ressuscita. É um Deus dos vivos, não dos mortos. A ressurreição não é uma cópia desta vida. Do jeitinho que essa vida vai ser a ressurreição. No começo vocês pensavam assim, né? Se você fura um olho aqui, você vai para o céu só com um olho. Você não tem o outro. Se você perde uma mão aqui na terra, você vai para o céu só com uma mão.
Então não é esse o sentido da ressurreição para Jesus, né? Não é a cópia do modo de vida desse mundo, mas é uma superação definitiva de toda a dificuldade, precariedade desse mundo. Isso que é a ressurreição. É uma superação da ruindade dessa vida, da falta de plenitude desta vida. Eles chamam de precariedade. Né? Então o sentido de toda a criação é viver para Deus. E essa vida não conhece fim. Viver para Deus é ter uma vida sem fim. Esse que é o sentido da ressurreição dos mortos. A gente vai se conhecer no céu, é a nossa esperança. O que vai para o céu não é o corpo físico, é o corpo espiritual, é a pessoa, é o eu, é a identidade pessoal, que é o corpo espiritual. Nossa Senhora foi de corpo e alma para o céu, não foi o corpo físico, é o corpo espiritual. Em inglês fala soma, soma é o corpo espiritual. Sarx é o corpo físico, que vai para o cemitério e apodrece, acabou, né? Agora o corpo espiritual, o soma, é o que vai para o céu. Essa é uma pequena explicação desse capítulo, desse trecho de capítulo de Mateus. Por hoje é só. Um abraço, fiquem todos com Deus.